Com Pedro Venceslau agora. Pedro, o Hugo Mota, o presidente da Câmara, já deu várias sinalizações de que reprova as ações de Eduardo Bolsonaro. E há uma tentativa do próprio deputado para conseguir se manter no mandato, né? Justificando que ele é perseguido. Qual a expectativa agora na Câmara dos Deputados e o que esperar de Hugo Mota agora em relação a Eduardo Bolsonaro? Hugo Mota ele tem um estilo muito conciliador, ele é bastante diferente do seu antecessor, Arthur Lira. Ele poderia, Leandro, como em outros momentos, ter de ofício, pelo menos, indicado qual punição ele gostaria que fosse aplicada a Eduardo Bolsonaro. Ele poderia, na verdade, até já ter cassado o mandato de Bolsonaro depois das decisões do Supremo Tribunal Federal. E não foi isso que aconteceu. Ele terceirizou o caso para o Conselho de Ética, assim como ele fez com os envolvidos naquele momento de obstrução física da mesa diretora. Dito isso agora, no Conselho de Ética tem uma figura central nesses próximos passos em relação a Eduardo Bolsonaro, que é o deputado Fábio Chiochetti, do União do Paraná, que é bolsonarista, aliado do ex-presidente da República. Como presidente do Conselho de Ética, cabe a ele, da Comissão de Ética, cabe a ele as decisões mais importantes e a determinação do rumo e da velocidade que o processo vai ter na casa. O Conselho de Ética, então, tem todo um rito para seguir que pode ser mais ou menos célere. Lembrando que existem outros processos que já se acumulam no Conselho, como o caso, por exemplo, do Glauber Braga e o caso da Carla Zambelli. Agora, os deputados, eles dizem nas conversas reservadas que uma boa opção para que não haja um clima de conflagração na Câmara nesse momento seria esperar que Eduardo Bolsonaro chegasse ao limite de faltas permitido pelo regimento, 1/3 das faltas. Isso deve acontecer lá para meados de setembro. Só que o regimento da Casa abre uma brecha para que esse caso se arraste até março do ano que vem, porque depois que ele bater esse número limite, a mesa diretora é que tem que fazer essa parte técnica para definir pelo afastamento do mandato. Ou seja, o caso de Eduardo Bolsonaro, o mandato dele pode continuar em vigência até o ano eleitoral de 2026. Por que março? Porque depois tem o recesso parlamentar, depois do final do ano. O que acabaria contaminando um pouco do debate em relação ao mandato dele com as eleições do ano que vem. O fato é que Eduardo Bolsonaro já deixou muito claro que não voltará ao Brasil. Então, alguns aliados ainda tentaram algumas manobras, apresentando alguns projetos para que ele fosse uma espécie de deputado remoto, operando por home office, trabalhando à distância, enquanto continua nos Estados Unidos articulando sanções aqui contra o Brasil. Há uma pressão muito grande, mas se dependesse de Hugo Mota, talvez o destino de Eduardo Bolsonaro em relação ao seu mandato fosse outro. Hugo Mota agora vai, claro, esperar que o Conselho de Ética tome alguma decisão a respeito, mas é evidente que se ele tomar uma decisão política pessoal, isso teria uma grande influência no colegiado que vai definir sobre o mandato de Eduardo Bolsonaro ou não. Ele continua sendo deputado licenciado e o gabinete dele continua operando no Congresso Nacional, apesar do salário dele ficar retido aqui no Brasil.